estamos aqui para mais um Papo Cabeça e hoje falaremos sobre o mito da madrasta com o apoio da Unipsico e da Clínica Carlos Chagas. E para dividir esse assunto que é polêmico comigo, estamos aqui com duas colegas queridas aqui, que eu acabei de conhecer. Obrigada, meninas, por terem vindo. A Laura Diniz, que é psicóloga, mãe e madrasta, olha que coisa boa, gente. E a Rosane Vimieiro, né? Porque normalmente a gente erra o nome dela, ela já falou isso, então eu tava ensaiando, que é pedagoga e psicóloga. Laura, obrigada por ter aceito o nosso convite, seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês hoje, né? Que bom. Ró, seja bem-vinda também, viu? Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Já viu que eu fiquei íntima, já é Ró, já é Laurinha, daqui a pouco é porque baiano é assim, gente, a gente já vai se aproximando, né? Seja bem-vinda. Estou muito honrada de participar, agradeço. Coisa boa. Laura, me conte agora como madrasta. Como é ser madrasta pra você? Ah, pra mim é uma delícia. Coisa boa. Modéstia à parte, mas assim, é uma delícia, né? Sou madrasta, o meu enteado, ele mora comigo, não é só o ser madrasta, né? Porque às vezes a gente vê nas famílias, principalmente quando é o filho do homem, às vezes ele não mora com o pai, às vezes ele mora com a mãe. É o mais normal, na realidade. É o mais normal, né? Mas o meu caso, não. O meu enteado, ele mora comigo, né? Exato. Então, eu também tenho uma filha de 1 ano e 2 meses. Que delícia, minha pequenininha. gente. Então, assim, eu não tenho um filho. Eu tenho 2 filhos. Exatamente. Né? Então, isso, pra mim, hoje é o ser madrasta. É muito mais do que o... É bem assim, quando você me convidou pra vir aqui... Aí eu fui ler sobre o termo do madrasta, né? Porque às vezes a gente fala assim, porque é a madrasta, né? Uma pessoa má, né? E não, o má, ele vem do maternar. Madre, de mãe, né? Então, realmente, eu sou a madrasta, mas... Uma boa madrasta. Uma boa madrasta, no sentido de mãe mesmo dele. Que coisa boa, né? E é tão bom quando a gente entende isso, porque... Infelizmente, é um mito, né? Sim. É um mito. Toda madrasta é má, igual a Branca de Neve. Né? Gente, não é verdade. Tem muita boa madrasta aí. Eu tenho, inclusive, uma colega de trabalho cujas filhas moram com o pai e com a madrasta. E a madrasta é super fantástica. Participa pra caramba. Ela sabe de quem eu tô falando. Eu tenho certeza que ela tá assistindo o programa agora. E ela fala muito isso. Essa minha colega, ela teve uma madrasta, que não era uma pessoa legal. Mas as filhas dela têm uma boa madrasta. Isso é bom. Você concorda com isso? Que dá para ser uma boa madrasta? Sim, na verdade, o histórico do papel da madrasta é dentro dentro do contexto, imaginário coletivo, sim. Né? A gente pensa que, vamos lá, na Branca de Neve, na Cinderela, no conto de João e Maria. E é verdade. Né? O papel da madrasta tá atrelado a uma pessoa egoísta, uma pessoa má, individualista. Exatamente, que coloca os próprios interesses acima da família. Mas eu acho que também, por que isso acontece? Se a gente for pensar no histórico, antigamente havia muita mortalidade materna. Então, os homens se casavam novamente e essas mulheres, as madrastas, assumiam o lugar da mãe biológica. Então, imagina o conflito. Verdade. E hoje, com essa mudança de contexto familiar, né? Porque, assim, hoje o número, infelizmente, né, gente, a gente tem que dizer isso, porque ninguém casa para separar. Com certeza. Mas o número de casais que se separam, o número de divórcios tem crescido muito. Então, as novas composições familiares, elas abarcam os padrastos, as madrastas, né? E assim, o pai que é bissexual, a mãe que é bissexual, então é o pai e o padrasto, a mãe e a madrasta. Então tem uma série de coisas aí que devem ser revistas. E a gente não vive no conto de fadas, né, meninas? Com certeza. É interessante você falar isso sobre o conto de fadas. Tem uns 10 anos, não, um pouco menos, né? Uns 7 anos, onde eu estava indo para o aeroporto. Eu ia fazer uma viagem e minha mãe estava indo me levar, né? E conversa vai, conversa vem, né? No caminho, no carro. Ela falou assim, minha filha, eu solteira na ocasião, ela falou assim, a probabilidade de hoje você conseguir ter um namorado, conhecer uma pessoa que já tenha filhos,
é muito grande, né? Porque são pessoas, assim, você não vai querer, talvez, se envolver com uma pessoa de 25 anos, porque você tá aí com 33, né? Porque ela me conhece. E é verdade, né? Justamente por isso, é isso que você tá falando. O número de divórcios, infelizmente, cresce mais a cada ano, né? Então, é muito comum nós vermos pessoas solteiras se relacionando com outras que já têm filhos. E aí a gente volta aí para seu histórico, né? Que estava bem interessante. Eu só quis ilustrar um pouquinho, Rô. Então, essa coisa dos contos de fadas, desse imaginário, dessa madrasta, né? Má de má mesmo, de pessoa que não é legal, de pessoa egoísta, como você falou. Né? Isso existe. Quando a gente se propõe, né, a refletir sobre o papel dessa madrasta, ou boa-drasta, vamos dizer assim, né? Nos faz enxergar que a questão do papel da madrasta é muito mais social do que de relacionamento humano. Com certeza. Exatamente. Né? É muito mais uma criação desse imaginário coletivo, novamente, do que pautado realmente nas relações humanas. Na realidade, Na né? realidade. É uma estigmatização, né? Então, quando a gente se propõe a refletir isso, é preciso desmistificar. Porque realmente a madrasta pode ser uma boa drasta e, juntamente com a mãe biológica, exercer esse papel de afeto, de cuidado, de base emocional. Ótimo. Você trouxe esse junto com a mãe. Vamos pegar esse trecho aí da sua fala? Olha só que interessante, né? As mães têm medo, será, gente, de perder esse lugar? Por isso que a gente também, essa coisa do mito, do imaginário, vem para a sociedade, para o real, porque eu quero perder o meu lugar. Mamãe, o lugar é seu, né? Foi você que deu à luz esse bebê. Tá? E a gente está falando de mães que cuidam dos seus filhos. A gente, claro, que tem a questão das adoções, que aí a nova mãe, né, assume esse lugar tão lindo, porque é um ato de amor adotar, não se esqueçam disso. Então, se você tem vontade de adotar, adote, porque nem toda adotando ou nem todo adotado é problemático, pelo amor de Deus. A gente ainda vai falar sobre isso em outro programa, tá? Mas voltando aqui para vocês. Dá para ser mãe e ser legal com a madrasta? E dá para ser madrasta e ser legal com a mãe? Pode ficar à vontade. Quem quiser começar, começa. Na minha opinião, com certeza. Né? Mas eu acho que tem que ser algo dos dois lados. Sim, da madrasta sempre. e da mãe. Ambas têm que querer a mesma coisa. Isso, né? perfeito. Às vezes a madrasta quer, né, ser próxima da mãe, mas a mãe não quer contato com a madrasta porque ela enxerga na madrasta, assim, tá ocupando o meu lugar. Enquanto esposa, entre aspas, né? E também enquanto mãe do meu filho, né? Então, acho sim que existe essa possibilidade, tá? Mas ambas têm que querer a mesma coisa. Muito legal. E para você, Rô? Eu penso que mais do que possível é preciso. Adorei. É preciso. Concordo. Né? A minha experiência clínica mostra crianças adoecidas, né? Você estava me contando de pegar uma criança com febre, né? E não se acha uma causa biológica, mas passando os pais passando por um divórcio litigioso, né? E quem está ali no meio é a criança. E muitas vezes a gente enxerga isso que a Núbia falou. Que a Laura. Desculpa, Laura. Isso que a Laura falou. Da madrasta tentando se inserir de forma positiva nessa relação e, às vezes, até por consequência da forma como a separação aconteceu, a mãe se sente acuada, literalmente. Né? Desafiada, às vezes se coloca uma barreira para a presença dessa madrasta, né? Hoje, E isso influencia totalmente na saúde emocional das crianças. Gente, vamos pensar aqui numa coisa. Eu trabalho com mulheres vítimas de violência e, especificamente, ontem eu atendi duas. Uma mais, assim, efetivamente, que ela teve uma relação, ela separou, mas o ex-marido, né, ela já está divorciada, não queria separar.
E hoje ela tá num novo relacionamento e o cara faz tudo pra atrapalhar. Primeiro, gente, não existe casamento de um só, tá? Vamos deixar isso claro aqui. Se eu não quero mais, não tem condições desse casamento perdurar, tá? Outra coisa, separa-se o marido da mulher. O pai e a mãe são eternos. Por favor, se conscientizem disso. Vocês têm que ter o mínimo de inteligência emocional para entender que seu filho, sua filha, seus filhos, suas filhas, tá? Precisam que vocês sejam emocionalmente estáveis, para que vocês possam manter a estabilidade emocional deles. Não existe divórcio de pai e mãe. Não existe. Não se separa de filho, né? Também não, né? Ex-filho, né? Isso Eu não costumo existe. brincar, né? De forma séria no consultório. Você é ex-marido, ela é sua ex-mulher. O seu filho é para sempre. Vocês têm um elo, né? Que é o filho de vocês. E eu escutei no consultório esses dias uma frase muito interessante de um advogado. Ele disse, a mãe falou, mas ele não foi um bom marido, mas ele é um bom pai. E o advogado respondeu para ela, será que ele é um bom pai? Porque ele te maltrata. Uhum. Né? Então, quando maltrata a mãe, será que ele é realmente um bom pai? Lembrando que o primeiro elo de desconfiança da criança é com a mãe, né? Então, se sobre machucar, minha mãe me machuca também. Porque tem aquele ditado que a boca dos meus filhos beija a minha adoça, a recíproca é verdadeira. Que a boca da minha mãe machuca, a minha também. Com Né? certeza. Vamos criar um ditado novo, né? Que eu acabei de criar, gente. Então, assim, não machuca a minha mãe, não, que isso me dói. E isso é tão interessante que eu não sei como é que os pais não enxergam isso. Ele maltrata a mãe, ele trata mal, mas com meu filho eu sou gente boa. Né? Eu não bato no meu filho, eu não agrido verbalmente o meu filho, porque existem os tipos de violência, né? E a violência psicológica, a violência moral é uma violência, inclusive prevista em lei, tá? A Lei Maria da Penha prevê a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a moral e a patrimonial. Então, não acho que você tirando alguma coisa dos seus filhos, da sua ex-esposa, você está sendo um bom pai, porque isso não é real. E se você resolveu ser pai, porque eu acredito que ninguém te obrigou, mas ela engravidou. Você não sabe que se você fizer algumas coisas, você vai engravidar? Todo mundo sabe, né, gente? Todo mundo passou pela 6ª ou 7ª série, nem sei mais que série é que você aprende biologia, né? A questão de sexualidade. As pessoas, ela engravidou, e aí? Né? Mas aqui, voltando para o papel da madrasta, né? Não, mas tudo isso faz parte do papel. Sim, Porque se entrou relações. Isso, se entrou uma mãe nova, uma madrasta, na realidade, né? Nova nessa história. E às vezes uma mãe, né? Porque, como você disse, né, Laura? Você casou, seu marido já tinha um filho, você teve um bebê com ele, hoje você tem uma filha de 1 ano e meio, não é isso? Isso, 1 ano e 2 meses. Exatamente, né? Então, entrou também uma mãe nessa história. Entrou primeiro a madrasta, depois de um tempo entrou a mãe. Tá? Então, esse papel tá ali permeando e a gente tem que ter consciência, né? Eu vou tratar meu filho diferente do meu enteado, como é que é isso? Aí eu vou demonstrar mais amor ao meu filho, mais cuidado. O quarto do meu filho é mais bonito, do meu enteado é um lixo, porque ele não é meu filho. Olha que complicado isso é, né? Porque são várias linguagens que a gente tem aí. A do amor, primeiro porque sua filha de 1 ano e 2 meses depende mais de você, um bebê depende mais da gente. E do seu enteado, né? De estar olhando ali, olha quanto amor. E eu? Como é que eu fico? E aí, meninas, como é que a gente fica? É interessante você falar. Eu vou falar da minha experiência como madrasta, né? E mãe também agora. Como é você ser psicóloga, mãe madrasta? Gratidão, Kelly Saraiva, pela indicação. A Unipsico aqui brilhou, viu? Pacote completo. Exatamente. Né, Laura? É quando eu estava grávida, e é uma coisa assim que eu acho que eu nunca comentei com ninguém. Eu tinha muito medo de como seria quando a minha filha nascesse. Pensando no meu enteado, né? Será que eu vou tratar ele de uma forma diferente? Eu já amava muito ele. Será que eu vou amar ele menos? Diferente. Isso. Será que vai ser diferente? Será que eu vou cuidar dele menos do que eu cuido hoje? Eu vou dar uma atenção, sabe? Vai retroagir, né? Naquilo que tinha evoluído. E assim, não, isso não aconteceu.
Né? Graças a Deus isso não aconteceu. Hoje ela tem 1 ano e 2 meses e a gente até conversando aqui agora me fez refletir um pouquinho sobre essa relação, de como que é essa tratativa com os dois, e isso não acontece. Né? É óbvio que ela demanda uma atenção muito maior, porque Sim, ela é importante. é uma bebê, né? Tem 1 ano e 2 meses, ela depende, ela não é um ser dependente ainda, né? Diferente dele. Né? Há poucos dias. Ele já é um adolescente? Isso, ele já é um adolescente. Mas, por exemplo, esses dias eu falei assim: não, você precisa aprender a andar de ônibus. E eu tirei um dia, falei: hoje nós vamos aprender a andar de ônibus. Legal. E eu fui ensinar ele a andar de ônibus. Então, assim, eu ensinar, assim como eu ensino muitas coisas para minha filha, né? Eu também ensino para ele. Porque eu tenho ele como meu filho. Coisa boa. E ele vai gostar muito de ouvir isso, viu? Vai sim, porque é tão bom essa coisa do se sentir amado, né? Eu acho que eu tenho certeza que é uma das maiores necessidades do ser humano, é se sentir amado. E quando você ouve uma coisa dessa, eu te amo tanto quanto, né? Que é o que você está dizendo aqui, isso é maravilhoso. Independente de ter saído ou não de mim, eu tenho uma irmã que é adotada, né? A caçula. E assim, nossa, o amor que eu tenho por ela é o mesmo que eu tenho pelas minhas outras irmãs. Sua irmã, né? Exatamente, é minha irmã. Não é a sua irmã adotiva, não. Não, é a sua irmã. Não é. De verdade, não é. Era isso que eu estava pensando aqui. A convivência naturaliza o amor. Ele não precisa ser imposto. Não. Né? A gente não precisa também, refletindo novamente sobre o papel da madrasta, criar um arquétipo de bondade ou de maldade. Ótimo. Né? Existem mães que são falhas, existem madrastas que são falhas também. Né? Mas existem mães maravilhosas, ainda bem, graças a Deus. E existem madrastas também maravilhosas. Existe também mães mais, né, gente? Vamos ser sincera, né? É isso. Infelizmente, né? tem mães que violentam os filhos, sexualmente falando, né? E se você souber disso, por favor, denuncie, tá? Às vezes as pessoas dizem, eu não posso falar, não me meto na vida dos outros, mas se meta. Caso de violência contra criança, por favor, denuncie, ligue 190. E às vezes a gente esquece de fazer isso, porque a gente acha que não... Esquece não, na realidade a gente acha que não tem que se meter na vida dos outros. E se eu posso, né, dar um recado para as mães, é o seguinte: por mais difícil que seja, acolham as madrastas. O amor pelo filho precisa ser maior do que as brigas, as diferenças, né? As diferenças, exatamente. Porque se ela acolhe, provavelmente, né, se essa madrasta for uma boa drasta mesmo, Com certeza, ela vai retribuir esse amor. Né? A gente quer mais é que o nosso filho seja amado. Exatamente. E assim, as relações, né, no sentido, o que eu quero explicar é o seguinte: quando você namora uma pessoa que tem um filho, você não namora só a pessoa, você namora a família. Isso. Né? É quando você... Independente de ter filho ou não, né? Sim. Você sempre namora, casa com a família, namora com a família. Com certeza. Né? No meu caso, né? Eu não casei com o meu marido, com o Regis. Eu casei com o Regis filho. Né? Exatamente. Então eu tenho que trazer ele também para minha vida. Claro. É muito importante a gente ter esse olhar Ninguém te macro. enganou, né? Você já sabia que ele existia, né? Isso mesmo. E às vezes as pessoas acham que, eu não quero educar filho dos outros. Filha, se você tá namorando um rapazinho que tem um filhinho, ele vai fazer parte da sua vida, tá? Ou no amor ou na dor, então é melhor que seja no amor. Porque a gente tem que falar sobre isso de forma objetiva. Eu costumo dizer que esse é um programa de utilidade pública. Verdade nua e crua. Mas, Laurinha, olha só. É porque a gente não fala sobre algumas coisas, né? E assim, tem gente que fala, eu não queria, eu não tive filho, eu não quero cuidar do filho dos outros. Então não namore alguém que tem filho. Faça assim. Todo mundo tem um livre-arbítrio. Isso, Você exatamente. pode escolher ou não. Se escolheu... Exato. Só que eu não quero ficar sozinha, foi o que ela arrumei, então arruma outra. Você arrumou esse, você arruma outro. Pode ter certeza disso. E a gente precisa falar sobre isso. Porque as pessoas querem se iludir. Às vezes eu fico tão impressionada com O Mundo Maravilhoso de Alice, que é o título do livro do meu marido, né? Eu brinco muito porque a gente cria esse mundo
Né? Por que a gente quer esse mundo? Porque a gente quer que as coisas sejam do jeito que a gente quer. E aí surgem os conflitos, ou seja, surgem as frustrações, e das frustrações surgem os conflitos, né? Porque a sequência é essa: eu me frustro e eu crio um conflito. Vamos lá. Eu sou casada, eu tenho um bebê de 20 anos, né? Que acabou de fazer 20 anos. Se eu separar do meu marido, a próxima esposa dele, que eu espero que não exista, claro, né? Vai ter que conviver com o meu bebê. Com certeza. Né? E meu bebê tem a educação que eu dei para ele, que pode não ser aquela concorde. Isso é natural? É. E a gente fala assim, nossa, mas ele foi educado assim. Aí você para e faz assim. O seu marido teve a mesma educação que você? O seu teve? Claro que não. O meu também não. Né? E como é que você quer que o filho da outra pessoa tenha a educação que você daria para ela? Não vai existir isso. Aí vão precisar, né? A gente vai precisar de alinhamento de expectativa. Adequações. Exatamente. Alinha expectativa para fazer as adequações. Perfeito. E às vezes a gente esquece disso. Quer dizer, normalmente a gente esquece. Por isso que surgem os conflitos, por isso que tem muita gente que fala, não quero filho dos outros. E não é dos outros, é do meu companheiro, da minha companheira. Né? Porque a gente está falando da madrasta porque ela é mais estigmatizada. Mas temos também aqui os padrastos. Sim. Que querem muitas vezes impor de forma violenta a sua educação ao filho da sua atual esposa. O que é muito comum. Eu sei, por isso que a gente vai falar sobre isso aqui um pouquinho. Você quer falar sobre isso? Eu até quero voltar um pouquinho. Por favor. Vou puxar a brasa para minha sardinha, que Claro. são as crianças, né? Outro conflito que eu vejo muito é quando a criança se apega ao padrasto ou à madrasta. E aí começa um conflito interno da mãe, biológica, ou do pai biológico. E infelizmente, inconscientemente, repassa isso para a criança de uma forma muito negativa. Então, nos desenhos, nas falas, nos jogos simbólicos que a gente acaba fazendo no consultório, eles retratam isso. Esse sofrimento de ter amor por duas pessoas que fazem o papel de mãe. E como que isso é sofrido para a criança na relação diária com a mãe. E com a própria madrasta. Porque já foi instaurado, historicamente... Que ele não pode amar a madrasta. Exato. Ou o padrasto. A gente Sim. tá, né? Como você falou, a gente está usando o papel da madrasta. É porque ela é mais estigmatizada, né? Em contrapartida, a gente também, em muitos casos, vê uma mãe fragilizada, né? E que não aguenta sustentar essa nova relação do ex-parceiro. Então, mais uma vez, vamos pensar nas crianças. Sim. E vamos pensar na terapia, né, meninas? Por favor, vamos fazer. Terapia é vida. Olha o que eu tô lhe dizendo. isso. Você vai mudar sua cabecinha. Se o casamento não tá bom, eu não tenho que sustentar esse casamento por causa dos meus filhos, por causa dos meus pais, porque o que os outros vão pensar. Todo mundo pensa alguma coisa de você, nem se preocupe. Você respirou, alguém pensa alguma coisa de você, tá? Agora, você está no casamento ruim, que te maltrata de alguma forma, tá? Física, psicológica, moral, sexual ou patrimonialmente, não é legal. Não faz bem pra gente. É o que a gente chama de relação tóxica, que tá na moda agora, E né? também não faz bem para as crianças. Chegou onde eu queria, pode Né? falar. Muitas vezes eu já trabalhei com crianças também, há alguns anos atrás, a gente acha que as crianças não percebem as coisas. Claro que percebe. Elas percebem tudo. Muitas vezes elas não falam, né? A gente tenta esconder, falar baixinho ali dentro de casa, mas elas percebem, elas sentem tudo o que está acontecendo. Né? Perfeito. Eu acho que você que trabalha aí hoje mesmo com crianças, você consegue perceber isso também o tempo todo, né? Se, por exemplo, a madrasta não tem uma boa relação com a mãe, ou sei lá, o padrasto com o pai, a criança percebe. E tem uma coisa pior, Laura, você permite, né? Elas começam a mentir. Isso. Por quê? Porque eu gosto da minha madrasta, mas você vai chegar em casa e vai dizer pra minha mãe, ela é legal com você? Não, ela Isso não é mesmo. legal comigo, mamãe. Ela não é legal comigo. Ela é muito ruim comigo. Ou seja, a cabeça tá dizendo que gosta, mas a voz, fala, a né? fala tá dizendo que não. Lembrando que só 7% da nossa comunicação é verbal, tá, gente? Os outros 93% estão no corpo.
E aí a criança começa a mentir para não magoar a mãe, para não magoar o pai, para não magoar a madrasta ou padrasto, e aí fica aquela coisa de como é que eu jogo com isso? E a criança não tem inteligência emocional. Isso mesmo. Não é? Isso mesmo. E a gente não percebe isso. Quando a gente vai perceber, às vezes é muito tarde, você criou um mitomaníaco. Mitomaníaco, gente, é aquela pessoa que tem mania de mentir, tá? Isso. Um mitomaníaco. Até quero colocar vou dar um exemplo aqui pra vocês, que acontece na minha família. Eu vou abrir, porque eu sei que eles não vão importar. Meu irmão já foi casado, né? E ele tem o fruto desse casamento, que é o meu sobrinho, de 7 anos, o Gael, né? E esses dias ele foi no restaurante buscar o Gael o Gael estava com a mãe e o atual marido. Chegou lá, o meu irmão com a namorada e a ex-mulher falou assim, vocês já almoçaram? Não, a gente não almoçou ainda. Não, então chama sua namorada, senta aqui, vamos almoçar. E sentou todo mundo junto, na mesma mesa. O pai com a madrasta, né? O filho, a mãe com o padrasto. Ótimo. E aí, sabe o que acontece? Quando as pessoas veem isso e falam assim, nossa, vocês são muito evoluídos. Não, exatamente isso que eu ia falar, porque o julgamento ali é enorme. Eles né? julgam, eles criticam uma relação saudável. Isso. Ok, não precisa todo mundo ter esse tipo de relação, mas eu acho que o mínimo para a saúde mental, emocional, física da criança tem sim que existir. Se eles se sentem bem dessa forma, Isso, o que não pode pode ser é obrigatório para isso ninguém. mesmo. Mas se foi uma configuração que aconteceu e que tá tudo bem, é harmônica, Olha que delícia né? pra criança. Mas isso aqui é que eu acho, sinceramente, a minha percepção é o seguinte. Normalmente, quando as pessoas se separam, elas já chegaram às vias de fato. Ou seja, já estão se odiando. Isso. Eu não suporto mais lhe ver, lhe escutar, lhe cheirar, porque isso me causa algeriza, me causa repulsa, né? E aí, eu não consigo construir essa relação saudável, porque eu me casei de novo, meu ex-marido tá com alguém e a gente tá ali em prol do nosso filho, batendo papo, ele vendo que a gente consegue conversar. O que eu percebo muito de relações que acabaram é que as pessoas não conseguem nem conversar. Você vive 5, 10, 15, 20 anos, depois você fala assim, não aguento nem ouvir a voz. Isso mesmo. não há diálogo. Não. É só Não. briga, né? É. Principalmente no que diz respeito a patrimônio também. Ah, porque no início é meu bem, depois são meus bens, É, né, querida? Então vamos exato. lá, ser sincero. É Só- muito. Então, vou falar aqui, né? Eu, como bacharel em direito, né? Quando você casa, escolha bem, tá? O seu regime de casamento, porque se você casar e não disser nada, é comunhão parcial de bens. Ou seja, tudo o que você construir daquele dia em diante é dos dois. Não tem que discutir se um deu mais dinheiro, um deu menos dinheiro, nada disso. E as pessoas esquecem disso. Ah, porque o que eu mais ouço é, eu não vou deixar meus bens para o próximo marido, para a próxima esposa. Não deixe, você não tem que deixar. Você tem que deixar para os seus filhos. Você tem filho, bota no nome deles e ele vai usufruto de quem estiver quem com esse estiver. filho, né, no seu caso. Quem cria o seu filho, ou quem cria o seu enteado é o pai, ok? Sim. Então, ele tem um usufruto pelo bem da criança. Porque senão você muda muito a realidade daquela criança. E os pais, às vezes, eles estão tão cegos de raiva Sim. que eles querem que o ex fique na miséria. Perdoe, detesto essa palavra, mas vamos lá. Fiquem bem mal, tá? E meu filho, onde é que tá meu filho? Né? Engraçado, né? A gente não pode deixar de falar dessas coisas, porque existe todo um contexto dentro dessa madrasta da vida dessa madrasta que entra, né? A briga é o litígio de bens que afeta o novo casamento, gente, não Sim. esqueça disso, tá? Tem a mágoa dos ex, ou dele, ou dela, ou dos dois, tá? Que afeta também essa relação. E quem tá no meio disso tudo são as crianças e os adolescentes, lembrando que a fase da adolescência, gente, não é fácil. Né? Eu trabalho com crianças e adolescentes também, né? Como digo, eu trabalho de mamana caducando, mas tudo bem. Eu tenho muita afinidade com crianças e adolescentes e quando você percebe que não existe essa afinidade, a criança e o adolescente sofrem, as crianças e os adolescentes sofrem muito, né? A gente esquece. Eu queria que você, enquanto pedagoga, me falasse sobre o prejuízo disso na escola. Eu tenho uma madrasta, eu não aceito essa madrasta. Minha mãe não aceita, né?
quer que eu odeie essa pessoa que hoje está na vida do meu pai e na minha vida. Como é que isso afeta a criança? Então, eu costumo dizer que a escola é o para-raio, né? A mudança de comportamento é a primeira característica de uma criança que está em sofrimento por causa da separação dos pais. Você pode descrever melhor pra gente essa mudança de comportamento? Às vezes, agressividade, ficam mais agressivos, sensíveis, arredios, muitas vezes arredios ao toque, ao carinho, brigam com os pares constantemente, chorosos. Parece que não, mas sim. A gente encontra, às vezes, as crianças ali no cantinho, qualquer coisa que a gente fala, eles já têm uma reação que não é tão positiva, né? E, como a Laura disse, eles têm muita dificuldade para verbalizar. Então, é muito através do corpo. Os né? Das ações. 93% da comunicação, né? Corpo, 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 né? Exatamente. E pode também ter problema com notas escolares, Isso, né? eu ia falar dessa questão, né? A primeira coisa a gente percebe é o comportamento. Depois vem uma queda no rendimento, né? Por quê? Interfere na atenção, interfere na própria rotina de estudos, né? A gente sabe no sono, né? Que acaba Isso. piorando tudo isso, né? Isso. A gente sabe que aprendizado é emocional também, né? Com certeza. Aquilo que tem significado, aquilo que traz um sentido para a criança é o que ela vai aprender. Quando está tudo muito embolado, quando os sentimentos estão muito embolados, é difícil fazer, né? Ter esse aprendizado. E outra coisa que eu percebo também, na própria relação com os pais, a escola fica um pouco de lado, né? Eles estão ali naquela fúria, naquela briga tão grande que as questões escolares deixam e muitas vezes serem prioridade, né? E a criança está ali, ela é colocada. A escola é como se fosse um depósito. Exato. É como se fosse um depósito da criança. É o momento que ela está ali, que eles podem cuidar das próprias vidas e das próprias brigas e das próprias situações, e a criança está ali, né? Como se a criança não fizesse parte desse contexto, né? Sim. E aí, o importante é a equipe educacional ter um olhar muito apurado para essa criança. Porque, às vezes, é muito fácil falar, liga para a mãe, tá agressivo. O que está acontecendo? Bateu no coleguinha. Exato. Gritou. Indisciplinado. Não Não está respeita querendo o professor, estudar, preguiçoso. Mas qual é o contexto? Qual é a realidade que essa criança está vivenciando? Né? Não adianta, a gente falou e é preciso repetir. Numa briga, numa separação, os maiores... como é que eu vou usar a palavra? Os maiores prejudicados são os filhos. Sempre. Né? Né? E aí é esse olhar apurado da equipe pedagógica para chamar, para conversar. No consultório também tem acontecido uma ação bem positiva. Quando a gente começa a atender uma criança, geralmente é um dos genitores que leva essa criança, né? Então, assim, como que é importante a gente chamar o outro? Eu quero falar sobre isso. E vou lhe explicar por quê. O que eu percebo? Sim. Eu trato crianças que são filhas de pais separados. Quando é a mãe que leva, o pai começa a não confiar na psicóloga. Porque a psicóloga é amiga da mãe. Gente, psicólogo não é amigo de ninguém. Tá? Psicólogo é psicólogo, ponto. Tá? E eu vou deixar isso muito claro de uma forma muito dura, porque é tão absurdo você ouvir isso. Nós somos profissionais, nós temos um código de ética, tá? E a gente precisa respeitar isso. Como é que funciona o trabalho com criança e adolescente? Crianças e adolescentes abaixo dos 18 anos, nós temos por obrigação chamar o pai e a mãe a cada 4 ou 5 sessões, correto? Sim. Se os pais são separados, a gente chama o pai e a gente chama a mãe. Né? Se eles não querem se falar, não querem estar juntos, se querem estar juntos, são separados, estão de boa, não tem problema. Então, quando a gente chama o outro, aquele que não escolheu a gente quer reportar o que está acontecendo com o filho. E aí eu tenho que trazer um caso. Eu tenho um paciente de 6 anos agora, o pai não gosta de mim porque quem me escolheu é a mãe, né?
Eu vou ser muito sincera aqui. Já tentei, falei com ele, liguei para ele, marquei, e ele não foi. E eu fiz assim, beleza, agora eu vou falar com ele através da psicóloga dele. Por quê? Porque ele se recusa a ouvir de mim o que tem que falar. E tem algumas questões. O pai quer fazer tudo diferente que a mãe faz, porque ele é melhor que a mãe. Então, o menino desde os 5 anos, brinca com um jogo eletrônico para crianças de 13, que fala sobre o quê? Porrada, morte, assassinato, aquelas coisas violentas lá, né? Que os meninos ficam sendo esfaqueados, os personagens. E tá tudo bem. Não tá. Filme, jogo, até jogo de tabuleiro tem idade, gente. Eu não posso brincar com a criança com jogo de tabuleiro para maiores de 16 anos. Uma criança de 6, um jogo de 16. Por quê? Porque a cognição, o desenvolvimento dele não tá para aquilo ainda. Ele não tá preparado. Isso é tão assim que eu faço, gente, será que a consciência não bate? Né? Tipo, é pelo meu filho. É o bem do seu filho, né? E eu tô falando com um profissional, eu não tô falando com alguém que saiu assim, eu não comprei um diploma. Você faz 5 anos de faculdade, trocentas pós-graduações, né? Eu já tô na 6ª ou 7ª, sei lá. Né? Entre pós-graduação e extensão, né? Porque apareceu o curso de psicologia, ele tá fazendo. A gente tá fazendo para aprender. Porque a única coisa que eu sei é que eu nada sei. Todo dia eu aprendo alguma coisa. Hoje, antes de vir para cá, eu tava fazendo um curso sobre behaviorismo radical. Eu não sou behaviorista, mas eu gosto de algumas coisas do behavior, né? Behaviorismo, gente, tem a ver com comportamento. É a base da terapia cognitivo-comportamental. E hoje, 8 horas da manhã, eu já estava acordando para 8h30 começar o curso, para acabar 10, para poder vir para cá. Então, você estuda tanto para ouvir isso, né? E o outro não quer participar, por quê? Porque ela vai tomar partido. Partido de quem? Eu só tomo partido de criança. Então, criança tem que ser feliz, criança tem que ser bem educada, criança tem que ter limite, né? Eu não posso dar a uma criança de 6 anos um jogo para um adolescente de 13. A cognição, a cabecinha dela não está preparada para aquilo. Eu costumo dizer muito para os pais, né? O meu paciente é o fulaninho. Isso mesmo. É a fulaninha, né? Vocês são importantes, mas são coadjuvantes no processo de psicoterapêutico da criança, né? Porque, infelizmente, acontece sim. Principalmente quando há brigas, né? Quando há litígio, eles tentam manipular a pessoa do psicólogo para que tome um lado. Isso. E aí a gente reafirma, não temos partido. Não temos um lado. Somos neutros. Exatamente. Né? E nosso time é a Criança Esporte Clube, o Adolescente Esporte Clube. Exatamente. Né? O nosso partido é o lado da criança. Isso. Né? Não, e é tão engraçado que normalmente são profissionais também, né? Você para assim, se ele pensa isso do profissional que eu sou, né? De onde ele tá tirando? Qual a referência dele, né? Porque... Mas em contrapartida, Núbia, tem acontecido também, e a gente precisa falar o lado positivo, sim, né? De pais muito abertos. Não, isso temos também, tá? Né? Eu trouxe o outro lado, porque o outro lado é muito negativo. Você precisa dos pais, porque assim, quem trabalha com criança e adolescente sabe que é um combo. Você trata a família, não tem jeito. Não é só a criança. Não é só a criança. Exatamente, é da família. Tanto que hoje o meu professor do curso, ele falou com isso. Não trabalho criança e adolescente, porque não dou conta dos pais. Ele falou, com todas as letras, exatamente. E sim, quando você tem pais que entendem, foi o que eu disse, né? Quando os pais conversam, quando os pais são separados, mas entendem que tem uma criança ali do lado, um adolescente que precisa do apoio dos dois, e não, essa criança não tem que participar de uma, como é o nome daquele jogo? Cabo de guerra. Cabo de guerra, exatamente, perfeito. Do cabo de guerra, e a criança está ali no meio, se não sabe se vai, se fica, se vai, se fica, né? É perfeito, né? Mas vamos ressaltar os pais massas, né? E te falo mais. A minha vivência essa semana na clínica foi pais separados que não conseguiam dialogar. Após intervenções, hoje eles conseguem dialogar, não são amantes, né? Um do outro, assim, não tem uma relação próxima de amizade, mas eles se respeitam. Isso foi diretamente saudável para o desenvolvimento da criança. E te digo mais,
Na semana que vem, a pessoa atendida será a madrasta. Que legal! Tá vendo? Porque ela também tem uma importância na educação dessa criança. E com todo esse trabalho, com toda essa orientação, a mãe aceitou a presença da madrasta. Ainda disse assim, eu acredito que se ela ama o meu filho, ela pode fazer o bem para ele. Então, tudo bem, pode conversar com ela. Parabéns, mamãe. Ganhou estrelinha Parabéns, da Psi, mamãe. viu? Eu sempre dou estrelinhas pra pessoa. Todo mundo adora receber estrelinha da Psi. Porque assim, é um reforço positivo. É uma coisa legal. E tem que ter essa cabeça. Porque, gente, a madrasta, ela vai existir. E sim, a gente tá falando de muita coisa aqui que vocês falam. A madrasta, ela tá inserida em todo esse contexto aqui, tá? E na hora que a mãe tem consciência que essa madrasta pode colaborar na educação, no desenvolvimento físico, emocional, de tudo, né? Dessa criança, desse adolescente. É um alicerce, também, na né? educação. Forma esse tripé, ou talvez esse quadripé, se tiver o padrasto também. Por que não, né? Exato. E aí eu queria trazer mais uma coisinha que é a questão do ciúme, né? Vamos fechar, porque a gente está quase chegando ao final do nosso programa, infelizmente. Mas assim, eu preciso ter ciúme. E eu falo dos dois lados, da mãe da madrasta dessa criança, porque às vezes essa madrasta não tem um filho, né? E ela faz assim, nossa, o amor que o meu marido dispensa para esse filho, né, que não é dela, porque tem isso também, né, gente? Vamos ser sinceros. É muito grande, ele dá muita atenção para essa criança, para esse adolescente. Crianças e adolescentes precisam de atenção, tá? De muito amor. Não, amor nem se fala, mas foi bom lembrar, Laurinha, foi ótimo. Ô, Núbia, esse programa é excelente. Obrigada. Porque à medida que você coloca, a gente que tem a prática, começa a enxergar os casos assim. Porque, sei bem o que é isso. Né, e é preciso falar sobre. É tudo muito um tabu. Né? Aqui a gente não tem tabu, você percebeu, né? Não, eu tô amando que isso. Bom, fico né? feliz. Porque, gente, vamos falar sobre as relações. Vamos. Né? A conversa é o que vai fazer com que certeza. essas relações possam existir. Porque se todo mundo se calar, colocar barreiras e ficar resistente, a gente não vai chegar a um consenso. Com certeza. Né? E essa questão do ciúme, né? ciúme é muito pontual. Eu sei. Ela existe, né? Mas se a gente está fazendo um bom papel, acredito eu, né, Laura? Você que é madrasta. Se a gente está fazendo um bom papel como mãe, ou se a gente está fazendo um bom papel como madrasta, tem amor para todo mundo, gente. Amor perfeito. É multiplicado, ele não é dividido. Adorei, eu cheguei a me arrepiei. Filosófico, é sério. Você sabe por quê? Porque eu lido com crianças que são filhos de pais separados. E a gente, claro que a gente tem que ter cuidado. Eu vou até ser muito sincera para vocês, tá, gente? Não adianta você chegar hoje na história do pai, né, na história da mãe, e querer que exista uma confiança. Infelizmente, mais de 75% dos casos de violência contra crianças são feitos dentro de casa com pessoas conhecidas. São pais, são mães, são tios, são avós, são padrastos, são madrastas, lamentavelmente. Então, toda relação de confiança ela tem que ser construída. Não se esqueçam disso. Uma vez construída essa relação, tô até me arrepiando, porque assim, como eu trabalho com violência, a gente vê muita coisa ruim, né? Uma vez construída essa relação de confiança, tá? E é importante que ela seja de fato construída, não adianta forçar a barra. Eu gosto muito de falar do processo da borboleta, né? A borboleta era uma lagartinha, exatamente. Ela entra no casulo e sai linda e maravilhosa voando, né? Borboletando por aí. Mas tem dor no processo. Tem, né? E tem dor e tem tempo, né? Porque às vezes as pessoas querem, desculpe, simplesmente que você mude. Não. Não. É o processo. Meu marido chegou, meu ex-marido chegou, arrumou a namorada e agora ela faz parte da família. Não é verdade isso. Não se iluda porque não vai ser desse jeito, ok? E é importante também que a gente fale isso. E se tiver traição na história, gente, aí o processo é muito mais doloroso, é muito mais demorado e há de ser compreendido também. Porque as pessoas às vezes não compreendem isso, né? Eu era casado, eu traí minha esposa. Agora, digamos,
a pessoa da traição, vamos falar assim, né, para não usar uma expressão pejorativa, ela agora é minha atual namorada e minha atual esposa. Isso dói, ninguém gosta de ser traído, né? Então, E dói na criança, né, muito, Núbia? Porque ela na também família enxerga inteira. aquela pessoa como Alguém que roubou a além vida de- dela, né? Isso. Roubou a vida, destruiu a família, né? Não é só uma intrusa. Exatamente. É uma destruidora. Roubou a vida que ela poderia ter com a família dela. Por isso que eu falo roubar a vida. Isso. E nem Tá. tudo a gente precisa contar pra uma criança, né? Ah, o problema é esse. Né? Família idealizada, né? Roubou a Exato. família idealizada. Porque ninguém casa pra separar, já falamos isso aqui, né? E aí as pessoas querem, não, mas você tem que aceitar. Não tem que aceitar, não. Não no seu tempo, sim no tempo dela. No tempo dessa criança, no tempo dessa mãe que foi traída, tá? E a dor dessa mãe, a dor da criança, não se iludam. Se seu filho ama a mãe dele, ele vai sentir a mesma dor que ela. Tô errada, Não. meninas? Perfeito. Né? Ah, não, mas tem que entender. E agora a mulher da minha vida é essa. Tudo bem, você tem todo o direito de não estar com aquela outra pessoa. Mas vamos fazer isso de uma forma mais, né, legal, vamos dizer Leve. assim. Leve. Porque também, quando há a separação, a criança geralmente permanece com a mãe. E muitas vezes, nesses casos que são muito conflituosos, a mãe adoece. Sim. Então, a criança tá ali no convívio diário como uma pessoa adoecida. E ela adoece também. Adoece junto. É isso. Exatamente, né? Tá vendo quanta coisa a gente tem para falar? Porque é a madrasta? É, mas em que contexto essa madrasta entrou Isso. na vida, né? Sim. Ela é o mote da separação, ela é o motivo da separação, foi ela que causou. Quer dizer, ela não causou. Vamos até deixar uma coisa clara aqui. Tem gente que vai me odiar pelo que eu falo, mas eu tenho que falar. Quem era casado era o pai, tá, gente? Não é a madrasta participou da história, Isso mesmo. tá? Assim. Bom, eu sou casada com meu marido, ele me trai. Eu não vou gostar dela, claro, mas eu vou ficar muito mais chateada com ele, porque ele era casado comigo. Ele é a tinha o pessoa- compromisso com você. Exatamente, né? E aí temos que falar também sobre isso, porque a gente culpa o outro. Não, temos que responsabilizar o fiel responsável, tá? É Que importante o que você está falando. A gente, na verdade, não pode rotular. Cada caso é um caso. Sim, E nem não existe- romantizar. Perfeito. E não existe receita de bolo para isso. Não. Tá? Isso, né? Falar, Cada olha, família é cada família. cada configuração vai ser uma madrasta, ela pode, né, mais uma vez, ela é uma outra pessoa que vai entrar numa relação e que a gente não sabe qual relação que foi essa. Então, qual foi a construção dessa relação? Não dá né? para ter rótulo. A madrasta é boa, a mãe não é, a mãe é ciumenta. Cada caso vai ser um caso. Agora, o que eu costumo dizer muito pros pais, né, que estão ali, vocês são os adultos da relação. Perfeito. Então, ajam como adultos. Teve um caso que havia uma briga patrimonial muito grande e eu falei com o pai assim, todas as vezes que você pensar em agredir patrimonialmente mesmo a sua mulher, coloque seu filho na sua cabeça e pensa qual que vai ser a reação dele ao ver a mulher sendo a mãe dele ser a mãe agredida. sendo agredida. Mas não é só isso, não. Quais são as consequências dessa, o que a gente chama na Lei Maria da Penha de violência patrimonial com relação ao seu filho? Seu filho morava numa casa massa, tinha carro todo dia, estudava na melhor escola, comia danoninho todo dia, comia bolacha recheada de chocolate, e hoje ele faz isso uma vez por semana e estuda num colégio bem inferior. Você acha que seu filho vai ficar feliz? Ah, não vai não. E não é por causa dos bens materiais, Isso não. mesmo. É por causa das privações que ele vai viver. Em virtude de uma briga entre, sei lá, esposo e ex-mulher, né? Então, Exatamente. pense no filho. Pense. Coloque o seu filho Em primeiro Isso, lugar. em primeiro lugar. Bom, meninas, infelizmente chegamos ao final. pena. O papo é cabeça, né? Muito bom. Que coisa boa, fico feliz. Eu sou suspeita, né? Assim, como... eu chegava e me emociono, eu confesso pra vocês, porque, assim, é a realização de um sonho, né? E agora, no portal Paranaíba, né? Onde vocês vão acompanhar a gente, a partir... Esse já é o 3º programa, e vai estar disponível para vocês o tempo que vocês quiserem. Compartilhe com os amigos, mande, porque os temas aqui são, modéstia à parte, muito legais, porque são temas pensados nas pessoas e situações reais,
né? E ninguém está trazendo pessoas que não sabem o que estão falando, não. Aqui nós temos 2 psicólogas que trabalham, né, na área, uma que, além de tudo, né, é mãe, madrasta, a outra que é psicóloga, neuropsicóloga e pedagoga, né, e eu também trabalho com crianças, então a gente traz coisas que, de fato, impactam na vida das pessoas. Reforço o meu conceito de um programa de utilidade pública. Eu sei que é rápido, eu sei que a gente tem que falar de muita coisa, mas eu gostaria que vocês olhassem para aquela câmera ali. Primeiro, Laura, agradecendo a você mais uma vez, tá? Deixasse um recado, deixar suas redes sociais que vão estar que estão creditadas aqui embaixo, tá? Laura, fica à vontade. Muito obrigada, gratidão. Eu agradeço muito por estar aqui com vocês hoje, né? E poder contribuir um pouquinho sobre a minha realidade enquanto psicóloga, enquanto mãe, enquanto madrasta. É um prazer estar aqui. O meu Instagram é @psicólogalaura.diniz. Vai ser um prazer ter vocês lá comigo acompanhando um pouquinho da minha prática clínica. Obrigada. Bom, eu quero agradecer aqui a Rosane Vimieiro. Rosane, muito obrigada por ter vindo, por compartilhar com a gente tanto conhecimento. Fique à vontade para se despedir. Agradeço, viu, Núbia? O programa realmente é um papo cabeça, né? A gente começa achando que é muito técnico e daqui a pouco a gente está tomando um café e conversando sobre os assuntos que às vezes velados, mas que precisam ser discutidos, né? Então, parabéns pelo seu programa, agradeço a participação e deixo aqui o meu recado, que foi inicial. O amor, ele precisa ser multiplicado e não dividido. Obrigada, Rô. Bom, espero vocês, agradeço a você que esteve com a gente, compartilha, divide, multiplica, tá? Porque é um programa de verdade, gente. Que é um programa que é feito para você, com carinho, com temas que a gente precisa conversar, como você mesmo falou. Quero agradecer o apoio da Unipsico, da Clínica Carlos Chagas e da Produz Produtora. Fica com Deus, um beijo e até o próximo Papo Cabeça.